tenho, que minha mãe está aqui, muito maior vivência dela, mas eu achei que valia a pena a gente falar. Porque nós somos seres que a gente imagina que nós somos capazes de tudo, né? A mulher estabiliza uma casa, a mulher faz... E hoje nós trouxemos aqui 5 mulheres incríveis. São mulheres que se formaram, mas a minha referência de mulher é aquela mulher. Ela sempre falou pra mim uma coisa: você tem que estudar pra você ganhar dinheiro e não depender de marido. E ela é uma dona de casa. E eu, quando fui, me casei, tudo, o meu ideal de mulher era ser como minha mãe. Eu sou formada em 2 faculdades, eu sou biomédica, eu sou farmacêutica, e perto do meu filho nascer, eu parei tudo, porque eu sempre achei demais ter a minha mãe sempre presente. Então, eu nunca andei de ônibus, gente, pra andar de ônibus, eu já estava na escola e foi uma brincadeira, tá? Eu não precisei, porque ela era a monitorista. Ela estava ali para ajudar. Então eu queria aquilo, porque aquela era a minha referência. Eu tenho uma irmã, pra quem não sabe, e a minha irmã era outra mulher incrível. Uma mulher bem-sucedida. Ela ficou grávida muito cedo, então ela conseguiu criar o filho com a ajuda da minha mãe. Ela sabe disso, ela valoriza isso. Ela tem outro filhinho agora, uma família constituída, mas ela é totalmente diferente de mim. Então eu sempre brinquei, coitado do meu pai, né? Ele fala pra todo mundo, 2 faculdades, fica aí criando filho. E aquilo pra mim nunca foi demérito, apesar de falar isso e parecer, porque a minha referência sempre foi a minha mãe. Porque eu acho que a mulher agora tá mais isso. Então a gente vai ter 5 mulheres incríveis que estão do jeito que está o mundo, vamos dizer assim, que a gente conquista, a gente vai atrás. Mas as mulheres de antigamente tinham outra cabeça, outra... Olha, eu tive filho novo, antigamente foi logo, eu sou jovem. Mas esse tive filho com 20. Mas esse antigamente é para eu até falar de outra super mulher, que ela não estava aqui, sei que ela estaria, que é a Dona Celita, mãe de Dona Ivani. E eu não tenho esse conhecimento todo, mas um fato que eu sempre falo que me marcou demais a minha impressão da Dona Celita. Celita, uma senhora, né, mais velha, criada dentro da igreja, então os preceitos de prover, vamos dizer, a casa era do marido e ela tinha que administrar, mais ainda do que minha mãe. E no dia que o seu Geraldo, o pai da Ivani, teve um AVC, a Ivani me compartilhou o áudio que ela mandou. Eles moravam em Piracicaba, 2 horas e meia de distância. E o áudio... E o áudio que ela compartilhou comigo, da mãe dela, foi um áudio de extremo cuidado e de extrema atenção. Essa é a função. Porque ela sabia que a maioria dos filhos dela estavam a horas de distância, a horas de distância, que iam ter que se locomover. Então ela teve a sutileza, que ela tem tudo, esse foi só um exemplo marcante, de falar: não, minha filha, aconteceu um probleminha, o seu pai precisou, saiu no banheiro, caiu e eu fui ajudar, eu não consegui, mas tá tudo bem. Então ela teve a sutileza de dar a tranquilidade, apesar de ser um caso grave, ela deu a tranquilidade para eles poderem agir. Porque ela podia ter se desesperado. Mas perfil Dona Celita de ser, ela conduziu a família. E ela faz, tem um filme que eu amo de paixão, porque eu achei muito engraçado, mas que é o casamento grego, que a mãe da família da mulher fala: o homem é a cabeça da casa. Uma cultura de tradição muito antiga que hoje a gente sabe, mas a mulher é o pescoço. Ela vira para um. E a Dona Celita, toda vez que ela faz essas coisas que a gente compartilha muito, eu tenho certeza que é isso mesmo. A Dona Celita, o seu Geraldo, bravo, manda, até doente, manda. E ela lá, vai com a sutileza e a delicadeza. Então, isso é o que nos diferencia. A gente não impõe, por mais que eu sou brava, viu? Meu marido, se ele tivesse aqui, ele fala, não, mas é assim que a gente vai conduzindo. Então, eu gostaria que, né, eu fiz essa introdução aí pensando que são mulheres que não estão, vamos dizer, nos tempos de hoje, porque hoje a gente tem mulheres super independentes, mas são exemplos. Elas podem não ser o que nós nos tornamos, mas elas são a base do que nós somos, e isso é fundamental.
Então eu acho que aí entra a nossa empatia, a nosso desenvolvimento, saber que cada um está na sua fase, que a gente tem que respeitar cada uma dessas fases, né? E aí aqui, vamos falar de saúde, vamos falar de alimentação, que a gente sabe que não é padrão. Hoje a gente vai falar de um contexto bem geral, a gente espera que esses eventos lotem bastante para a gente poder falar mês a mês de cada assunto que a gente precisa. Porque aí o marketing não é limite. A nossa missão como empresa é transformar as pessoas. É óbvio que eu faço isso em tratamentos de beleza? Posso fazer. Doutora Ivani faz isso em todas as missões que ela faz e ela passa essa mensagem para a nossa empresa. Então, o que a gente quer? Transformar a vida das pessoas. Então, hoje, a gente espera que seja só um pontapé para a gente poder continuar. Ter uma palestra só de nutrição com a doutora Renata. Doutora Ivani, ela fala de tudo mesmo, né? Com a Val, ela vai falar muito sobre o ser da gente. E a Cris, que vai chegar de sexualidade. E muitas outras. Oi, Cris! Eu não conheci. Então, vou deixar vocês. Eu sei que vocês vão saber. Você não é saber, né? Vou começar falando dessas pernas, Brasil. Essas pernas não era assim, gente, entendeu? Você quer começar? A gente tem, vocês já conhecem a gente, né? Sejam muito bem-vindas. A gente tem trabalhado bastante essa parte de cuidar mesmo com a mulher. Tem uma frase que eu trabalho muito mais com o rosto, como a Carol falou, do que com o corpo, né? Apesar da gente também ter muitos protocolos corporais. Então, eu tenho ali uma noiva, né? Aquela noiva ali, ó, que foi nossa paciente de corporal. E quando ela casou, o vestido dela, ela estava minha filha, num poder, num bandeirão, que ela estava maravilhosa. Mas a gente tem, o nosso número de pacientes é maior para pacientes faciais. Não sei determinar assim exatamente o porquê que esse nicho ficou com a gente, né? Então a Rê trabalha mais corpo do que rosto. Eu trabalho mais rosto do que corpo. E tem uma frase que eu acredito, né, e até bíblica, que ela diz assim, que é o coração alegre que deixa o rosto bonito, né? E a gente trabalha isso, assim. E eu tento falar isso para as minhas pacientes, olha, porque eu tenho pacientes que chegam aqui e falam, outro dia, acho que você estava comigo, né, Lê? Chegou uma senhora, que ela teve um impacto, um problema na vida dela, e o rosto dela todo tremia. Então ela não precisava de um botox para trabalhar uma marquinha de expressão ou algo que incomodava. Ela precisava de um botox porque o rosto dela, ela falava e o rosto inteiro se mexia sozinho. Então ela tinha espasmos musculares e esse rosto ficava balançando o tempo todo. E aquilo, claro, que incomoda. Sem contar que dói, né? No fim do dia, o rosto está dolorido. Uma musculação facial. Uma musculação facial o tempo todo. E aí, quando ela chegou, eu estava vendo, né? O espasmo. Ela falando comigo, eu estava vendo. Aí eu perguntei, oi, mas tudo bem? Como é que você está? E o que te incomoda? Ela não falou do rosto. Ela falou, então, eu tô com um filho que está envolvido com drogas, com pessoas erradas. E eu não estava perguntando daquilo. Eu estava perguntando do rosto, da parte estética. Mas aí eu vi que aquela dor dela era tão maior do que aquela dor que eu estava vendo, que aí eu deixei ela falar, ela falou o tempo que foi necessário. E aí depois eu falando, né, eu entendo o quanto é difícil. Tipo, eu fiz temos uma psicóloga aqui, né? Eu fiz uma consultoria ali mesmo, psicológica, ouvi o que ela tinha para dizer. E aí depois disso eu falei, então tá bom, agora vamos ver o que a gente consegue melhorar no rosto. Aí eu inverti a frase. Aí ela falou, então eu queria parar esse músculo aqui que mexe demais. E aí a gente trabalhou com botox e paralisou aquilo. E aquilo pra mim, e aí de verdade, que aí entra essa parte minha que é filantrópica, que graças a Deus eu tenho a Carol, porque senão eu trabalhava de graça. Se eu não tivesse a Carol, eu trabalhava de graça. Por que você vai trabalhar? Eu vim trabalhar, mas você tá triste? Tá bom, vamos pôr um botox. Você quer ficar feliz? Vamos fazer um print. Então eu só vivi assim, porque eu queria, porque eu acredito nisso. Eu acho que essa beleza, ela vem de dentro. E aí a gente até conversou, eu ia estar conversando ali, que, poxa,
a gente tá mais cheinha ou não tá mais cheinha, a gente precisa estar mais feliz. Dá para melhorar? Dá. Né? A autoestima e a autoconfiança é o que é mais forte, né? É o que Se pesa a mais. autoestima, você pode estar linda por fora, mas se a sua autoestima não estiver legal, não adianta, não tem nada que vai fazer você se sentir bonita. Exatamente. E aí essa parte, né, de alimentação, que é da Bia aí, essa parte de atividade física, que o marido dela, gente, é péssimo. Mas ele não está aqui para se defender, então a gente não vai falar mal dele hoje. Mas assim, A gente, né? essa A Cris trabalha parte, com ele também, então ela pode essa usar. parte, a gente sabe que é necessário, né? A gente sabe que a gente é o que a gente come, a gente sabe que a gente é um reflexo daquilo que a gente vive, dos hábitos da gente. E isso impacta diretamente. Eu, no último mês, perdi, acho que foi 5 quilos de gordura. Entende? Como? Só o Senhor sabe. Eu sei Como? A gente nunca mais conseguiu sair. Exatamente! Esse também é um problema. Desde o ano passado que a gente não fez a confraternização comendo pastelzinho. Entendeu? É claro que é assim. A gente já tinha começado tratamentos antes, né? Assim, falando de mim, a gente já tinha começado tratamentos antes, a gente já tinha feito uma dieta antes. E eu tinha até começado a dar resultados, mas eu também vivi uma rotina que, por mais que eu sou feliz dando aula, mas ela me consumia um pouco mais, então eu comia muito errado, eu comia totalmente fora de hora. E aí tem outro lado, tem todo lado que, meu pai ficou doente. E aí com isso, eu acabo me forçando a tirar da cama, ajudar a dar banho e tomar café. Aí eu como direito. Não sei o que, vamos fazer, eu preciso dar um remédio, tem que almoçar no horário, então eu almoço direito. Então acaba que tem tudo, contribui até para o nosso bem, que você acaba ficando mais organizada. E aí a gente falou, minha rotina hoje é essa. O que ela fez? Adequou o meu cardápio ao cardápio dos meus pais, porque eu acabo comendo com eles, e aí eu senti essa diferença, e eu acrescentei a atividade física. E aí, sim, eu acho que a alimentação não tem jeito, todo mundo precisa comer, né? A gente não consegue viver sem comida. E não é tão difícil quando a gente pensa a comer saudável, como a gente vê por aí, que tem que fazer dieta, tem que tirar tal coisa, tem que tirar o carboidrato. Não é assim, gente. É simples. Comer bem é muito simples. É aquilo que está ali. E a gente tem que adequar a nossa rotina diária. Então, se tem, que nem a Ivani agora, a rotina dela é comer com os pais. Se tem arroz e feijão, ela vai comer o arroz e feijão que está ali na mesa. Né? Eu não tenho que falar para ela que ela tem que comer nozes, castanhas, se não está ali adequado com a rotina, porque vai ficar fora da realidade. Né? Então, contexto. Exatamente. Então é muito mais fácil a gente comer bem, estar bem nutrido, né, do que ficar fazendo dietas mirabolantes aí para conseguir ter resultados que vão ter resultados rápidos, porém não duradouros, né? E isso não traz saúde. E o objetivo é sempre a gente pensar na saúde, né? Para que a gente tenha o corpo funcionando direitinho. Daí é uma engrenagem. Quando está tudo encaixado, tudo funcionando, vai ter tudo em ordem. Né? E daí vem beleza, vem autoestima, vem tudo, né? Uma coisa vai ligando na outra. E acho que se a gente pensar também na parte da alimentação, que ele falou, a gente pode tudo dentro, né, daqueles alimentos que não são ultraprocessados, a gente também tem que pensar o objetivo. Porque se a gente tem um objetivo claro pra gente, até a restrição é possível. E ela ri porque ela sabe. Pra fazer a imagem de carrasca. A imagem de carrasca, eu tentei bastante fazer carrasca, mas porque ela tirou minha carne vermelha. Isso foi um pecado. Mas foi a primeira vez que eu dei conta. Porque o meu objetivo não era ficar magra. O meu objetivo foi, eu tive uma alteração no exame importante,
porque ela aumentava o meu risco cardiovascular, e aquela realidade de ver, que a gente acha que estava errada, mas mesmo assim, aquela realidade de ver palpado, que eu podia estar fazendo alguma coisa para prejudicar a minha saúde e podia atrapalhar, vamos dizer, uma saúde mental dos meus filhos, porque Deus o livre, se meus filhos me perdem, então eu não sei quem eles vão ser. Não sei se eles vão ser comigo, imagina sem mim. Aí eu foquei e pensei, não, eu tenho que mudar. E aí eu fiquei na dieta da vaca. Foi o apelido da dieta que a Renata me deu, porque eu tinha uma alteração muito importante. E minha mãe saiu de prova. Formatura do meu sobrinho, 9º ano, comida grátis, bebida grátis. Eu tomei água, comi um caldo de abóbora que tava ruim pra caramba, porque eu não como camarão, e o que acho que dava o gosto no bagulho era o camarão. Aí eu pedi um 100 e comi brócolis e alface. E as frutas fundidas. Quando na minha vida aquele evento, aquela celebração, não ia ser uma desculpa pra falar, não precisa. Tem também a parte, tipo assim, você faz sempre tudo direito, mas quando você vai ter o foco, você também dá conta de fazer aquilo que é necessário. Não vai durar pra sempre, né, gente? Tanto que minha carne já voltou. Aquilo que é necessário na hora que tem que ser feito, né, Lu? Mas, Carol, você foi pra formatura com as restrições. Você deixou de curtir? Não. Foi orgulho lá, tava lá comemorando. Eu acho que isso é importante. Então, que nem no caso da Carol, é diferente porque ela tinha uma restrição que estava interferindo na saúde dela. Então, daí por isso sim a gente teve que tirar ela precisava desinflamar, né? Ela precisava desinflamar porque ela estava extremamente inflamada. Só que isso não tem que ser um fardo, porque nesse caso tem começo, meio e fim, né? Então essa restrição não vai ser para sempre, é pontual. Né? E eu acho que o mais importante é isso, saber que não é porque poderia ser uma desculpa para ela falar, eu não vou porque eu não posso comer nada. O foco ali... Ou se vitimizar, né? Ou se vitimizar. Eu não posso comer. Só que o foco ali não é a comida. Tudo bem, a comida tá open bar, open food, ok. Mas o foco não é a comida, o foco é a formatura. É a confraternização. Então, mas isso a gente tem uma cultura, vamos dizer assim, errada. Sim. Porque primeiro que a gente só se reúne por quê? Pra comer. Em volta de uma mesa. Em volta de uma mesa. Porque é prazeroso. São 2 prazeres. É claro que a gente preparou uma coisinha super gostosa pra vocês, porque a gente quer que a pessoa que esteja ali na casa da gente coma. Eu tenho uma vizinha, por exemplo, gente. Então, a minha vizinha vai jantar na minha casa. Então, eu preciso fazer uma coisa gostosa para que ela se sinta confortável. Mas é mais importante a presença do que a comida. E aí a gente esquece isso. É mais importante ao longo a do tempo foi festa. isso. Não era uma comida, era o afeto, era a sua demonstração de carinho e cuidado. Porque é uma coisa que mãe faz, né? Isso. E aí ligou, vamos dizer, há muitos anos, um contexto, uma conotação errada. Não é tipo, mas a gente só sai pra comer. A gente só sai pra comer. Sim, mas você vê criança, vai em festa, chega em casa morrendo de fome. Você saiu da festa. Mas eu só comi uma coxinha. Mas é porque eles estavam ali fora, eles querem brincar, eles querem estar com os amigos. Então, a gente perde isso, né? Com o passar do tempo, a gente perde isso. Então, às vezes você vai numa festa, igual, tem um monte de gente legal, um monte de gente conhecida, mas você fica na sua mesa, você nem vai, às vezes, na outra mesa para bater papo com a outra pessoa. Vai, mas assim, porque você ficou ali, né? E aí você acaba perdendo todo esse convívio. Então, isso também é uma Porque a gente coisa. faz pra criança, a gente tem que sentar a criança. Pra ela comer. Pra deixar Não, brincar. e vamos ser justas com as mães. Festa de criança, quando você chega em casa, tipo, à noite, a criança olha pra você e fala, tô com fome. Você fala, não, mas não tinha comida. Mas eu nessa casa. comi tudo. Não, eu não tinha comida. Mas nessa casa, Eu não comeu. programei pra fazer alguma coisa mesmo. Eu comi porque a gente ia pra festa. Exato. E você Eu já falo, eu falei, tinha coxinha, tinha tudo na festa, agora você não comeu as outras. Então, mas aí entra numa coisa que a gente até chegou a conversar, do quanto essa mãe é responsável por essa alimentação de casa. Né? Até a Carol, a gente conversou bastante sobre isso, de que no fato da mãe se alimentar melhor, as crianças se alimentam melhor, a família inteira entra naquele ritmo de uma alimentação melhor. Né? Então,
dessa administração, igual ela falou da minha mãe aí, nós tivemos uma infância super difícil. Imagina com 7 filhos, né? Só meu pai trabalhava. Então, assim, nós, graças a Deus, nunca passamos fome. Mas a gente tinha cuscuz, a gente tinha fubá. Então, lá na minha casa, nunca ficou sem bolo de aniversário. Você não tinha, entende? Então, tô chegando. Então, essa coisa da alimentação, dessa responsabilidade da mãe, isso é muito importante, né? Que traz isso pra gente. Então a gente vê esse mais um peso aí que gera pra nós, né? Ai, gente, veio gente importada aqui hoje, lá de Maceió. Então, é nisso que a gente vinha trabalhando. Então, quando a gente vai trabalhar o corporal, por exemplo, aqui, né? A pessoa, o paciente vem com a gente, passa com a Rece e a Nutri, e aí ela avalia toda essa parte nutricional, vai adequando toda essa parte do processo do cuidado da alimentação, e aí a gente agrega, por exemplo, um processo enzimático, uma hidrolipo, e aí a gente tem trabalhado junto com o Marcelo, que é o marido da Rê, com a educação física, com a parte da atividade física. E aí a gente tem tido bons resultados. O exemplo disso somos nós. Fala aí, Carol, dá uma desfilada. E nós estamos ficando o quê? Cada vez mais tchutchucas. Né? É que não deu tempo mais você fazer Tinha celulares, mas a gente mais usa tchutchuca. né? Na última vez que você viu, tia, fala. Porque você me ama, você vai dizer quando você é isso, né, tia? Eu tô aqui, entendeu? Você achou? Deixa. Enxuta. É essa a palavra. A palavra é enxuta. Agora eu vou contar para vocês quem é Dona Celice, Dona Lela, minha tia, que acabou de chegar. A senhora ainda está fazendo pilates? Isso. Entendeu? Mora onde? Em Maceió. Pergunta que ela come. O que a senhora come, tia? Em geral é fruta, verdura, legumes, carne vermelha só uma vez por semana. E vai pra praia, isso, e pula onda. 4 horas da manhã, tomar o banho de manhã, 5 da manhã, faz a caminhada, toma o banho 6 horas da tarde. Então tá bom, vamos embora, vem. Vamos sair daqui, deixa aqui o Dona Bela das dicas para nós, porque é isso. Quantos anos a A senhora tem? praia é Pajuçara, você conhece, né? Pajuçara. Lugar feio. Aham. Feio. Quantos anos, tia? 85 completo. Completo. Entendeu? Vai até o chão. Vai até o chão. Mas a comida de verdade. É a vantagem, né? Da geração que não tinha os os ultrapassados. Enfim, é comida de verdade. É isso aí. Não açúcar, não massa, né? Pouca massa, nada de massa. Não refrigerante, não suco, só detox, né? Então, gente, Ela consegue eu não consigo fazer. Tipo assim, gente, desculpe, mas quem sou eu? É certo que eu tenho uma genética boa? Quem sou eu falando alguma coisa, né? Depois disso tudo. Mas é nessa parte. E aí, o que a gente queria mesmo trazer para vocês era até essa mesma conscientização, porque a gente quer abençoar outras mulheres, não só guardar para nós, né? Porque é possível. Não precisa ser um peso, não precisa ser um fardo, mas é possível. E aí, eu até conversei com a Tatá quase agora, de que eu atendi uma paciente, a Carol fala que eu repito isso para todo mundo. Eu atendi uma paciente que ela veio trabalhar emagrecimento. E ela falou exatamente uma frase para mim assim: olha, Dani, a gente vem com você porque você é competente, mas a gente sabe, mas você é gorda. Aí eu olhei assim e falei: o que falar nesse momento, né? E aí a gente, mas aquilo me deu um baque assim na hora. Depois eu até conversei bastante com as meninas sobre isso.
Mas eu falei pra ela, você tá certa. Eu sou gordinha mesmo. Sou. Até porque aí eu quis dar uma esnobada, né? Até porque para caber todo o conteúdo que eu tenho, o corpo tem que ser maior. Porque se tem uma coisa que eu tenho, é conteúdo. Como diz a minha mãe, eu sou essa Coca-Cola toda. De 2 litros, mas sou, ué. Não precisa ser de 1,5 litros. Pode ser uma Coca-Cola. Nem caçulinha, né? Nem caçulinha. Coisa também. Apesar de eu ser caçulinha. De ser gorda. É um padrão de beleza que foi estipulado. Sim. E muda, né? Então, não necessariamente o meu corpo tem que ser igual ao seu, ou da Carol, ou da Cris, enfim. A Cris a gente tira da lista. Mas o que eu queria dizer, às vezes, já aconteceu de eu pegar pacientes aparentemente magras e que os exames estavam totalmente desregulados. Né? O colesterol lá em cima, a glicemia lá em cima, uma pré-diabética. E já aconteceu. E já aconteceu também de pegar gordinhas de colesterol bom, pá. Teoricamente, com o IMC acima, que o IMC é o que classifica se a pessoa está dentro de um peso adequado ou se está acima do peso, com o IMC acima e com os exames excelentes. Então, eu acho que assim, de novo, repetindo, a saúde é o mais importante. O padrão estético, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Desde que a nossa saúde esteja de acordo. E eu tenho uma coisa que eu carrego comigo. Por exemplo, pneu. Todo avião tem. Adianta ser avião e não ter um pneu. Porque não vai voar como, filha, entendeu? O pneu é importante para dar uma aterrissada. Depois a Cris pode falar. Eu não vou falar que eu sou uma moça que segura. Eu não posso falar dessas coisas. A Cris vai falar. Então, o que acontece? O pneu é aquela gordurinha que às vezes incomoda a gente e que a gente quer tratar. Mas às vezes é só você que está vendo, né? E aí você pode dar aquela ajudada, põe um sutiãzinho maior, de uma alça maior, pede para a aluna te furar, e aí a aluna te fura todinho, deixa você parecendo uma peneira. Mas é coisas que a gente pode ir trabalhando. Ou a noiva dá aquela afinada na cintura e fica com um vestido com um pandeiro desse tamanho, que foi aquela noiva que a gente aprendeu. Que ela perdeu 10 centímetros de cintura, não foi, Raquel? 10 centímetros de cintura e ela ficou a noiva linda, mas era algo que incomodava ela naquele momento. Aí agora a gente não conseguiu chamar uma psicóloga, temos Lê aqui que é psicóloga, mas entra muito nas nossas crenças, né? A gente está ali fazendo por nós ou por um padrão que impuseram? Sim. Então, quanta gente chega aqui falando fazer rosto e fala, porque meu marido disse que eu tô muito velha. Exatamente. Tá bom, você se acha velha? Porque, tipo, se isso é algo que te incomoda, você vai aguentar a dor do procedimento, os cuidados que precisam. Sabe assim, até o roxinho que ficar, você vai comprar, o povo achar que você apanhou, você vai falar, não, eu fiz um procedimento. Agora, se for outra pessoa, não tem como comprar a ideia. Porque você vai fazer aquilo uma vez, vai agradar e você não volta nunca mais. Ou você vai reclamar que ficou tudo doendo. Porque não veio de você. Né? É uma coisa que, tipo, todo cuidado tem que vir de si. A Val vai falar disso. A gente tem que exercer o auto-cuidado. Exato. E eu acho que focar, que a Evelyn lá, o pneu incomoda. Não tem que ficar focando só naquele pneu que incomoda. Não tem outra parte do corpo. Né? Foca, muda o foco, na verdade. Dá aquela Sai descidinha da no decote, assim, ó. é. Dá aquela mostradinha, enfia a mão assim, ó. E puxa pra cá, deixa o bico quase saindo. Tá filmando. Aí agora eu vou ter que puxar o outro. E aí você dá aquela, ó. Agradece, Vanessa. Mega balança, entendeu? Agradece que eu queria que tivesse ao vivo. Deus me livre. Ainda bem que eu não deixei ao vivo, porque é assim. Mas eu acho que é exatamente isso, né? Igual a Luana falou da maquiagem e tal. Tem gente que tá incomodada, até mesmo com uma marquinha de expressão, reforça o olhar ou puxa pro bocão. Então dá pra gente trabalhar. Eu tenho um incômodo que eu acho que o meu rosto é gordinho, e aí toda vez que eu faço maquiagem eu falo, dá uma afinadinha aquele jogo de luz assim, porque eu acho que fica mais legal. Mas não é nada que a gente se incomode.
Eu trabalho muito, a gente estava ali discutindo, eu trabalho muito com facial. A gente vende mais facial do que o corporal. E aí eu falei com a Carol, porque eu tenho um rosto lindo. Né? Eu acho. É tia, né? Linda tia, é isso. Então, mas eu também não sobrecarrego. Eu não falo para assim, eu não gosto de transformar minha paciente, numa outra pessoa. Isso eu trabalho o tempo todo. As minhas alunas estão aqui, elas podem dizer isso. E eu falo isso o tempo todo. A beleza é a sua beleza. Porque aí é aquilo, o coração que deixa o rosto bonito. Então, vamos realçar, vamos melhorar, vamos abrir mais o olhar, dá para fazer isso. Mas, tipo, outro dia eu vi um menino lá do Marrone, tem uma brincadeira aí no Instagram, que o Marrone tá de costas e, ele fez uma harmonização facial. Ele fala, oi gente, ele não abre nem a boca pra falar. E o cara canta, imagina como vai ser agora, só playback, né? Porque muda, então eu acho que não precisa, porque eu acho que essa beleza é aí a nossa beleza. Agora está em alta os bioestimuladores de colágeno. E ele vai, eu acredito nisso, de uma tendência que ele vai substituir o Botox. Porque vai chegar uma hora que a pessoa não vai querer paralisar. A pessoa quer o rosto dela, do jeito dela, só que aquele rosto firme, aquele tecido firme, não paralisado. Eu acho que é uma nova tendência, que vai saindo esse foco e vem o estimulador de colágeno aí para mudar isso. Então, são os protocolos aí que dá para trabalhar e que dá para a gente fazer. Sim? Sim. E você? Gente, uma coisa que eu queria comentar, que estão falando sobre a questão da alimentação, que eu sinto que ainda é um paradigma. O que acontece comigo, né? Quando eu fui, às vezes, nutricionista, você vai comer castanha, não sei o quê. Você fala, gente, acaba saindo mais caro, vamos dizer assim, comer saudável, nessa visão, né? Do que você comer fast food. Aí você vê, às vezes, abre o iFood lá, alimentação saudável, sabe, sei lá. Tem uma página lá, um pedacinho. Não, sim, aí você vai comprar as coisas, 50, 60, aí você abre o Mac. Também tá desconto. Também tá caro. Não, sim, mas tipo, Mas comparado, entendeu? Acaba sendo mais caro. E aí, às vezes, a gente vai fazer alguma alimentação realmente mais saudável, então, mas não, tem só coisa integral, o pão 700 grãos, né, integral. E aí você fala, cara, a realidade financeira hoje das pessoas não é, né, infelizmente. Então, mas aí é até antiético, mas infelizmente tem nutricionistas hoje, colegas de trabalho, que vão para esse lado e que perdem no que é o real sentido da nutrição. A nutrição é estudar o alimento. O alimento é a comida de verdade, né? Então, assim, é a salada, é coisa que a gente tem acesso. É possível fazer uma dieta, conseguir perder peso com a cesta básica. Isso é muito legal. Entendeu? Porque... A nutrição a gente tem que, eu falo, a minha dieta tem que se adaptar ao meu paciente, não o paciente se adaptar à minha dieta. Que foi o que a gente fez, né? Foi o que ela fez comigo. E para quem não percebeu, eu perdi 5 quilos de gordura. Foi a plaquinha A Carol. E eu ganhei 2 quilos de massa magra. Estão assim mais nessa região do glúteo. Depois eu mostro pra você. Graças a tia Solange. Graças a tia Solange, que é um exercício que você fica assim, ó. E você fala, vou morrer. E a sua pipa, entendeu? Porque mexe com o seu bumbum. Mas essa parte a gente não é. Mas assim, o que eu falei pra ele? Eu tenho me alimentado junto com os meus pais. E a alimentação dos meus pais é arroz, feijão, um legume, uma carne. E foi isso que a gente adequou. E aí a gente, em 40 dias, a gente... mas eu posso falar, tá caro comer, gente. Tá Não, tudo é assim. assim, né? Mas aí, quando a gente coloca na balança, é uma coisa do objetivo também. A gente não faz, que é o que a parceria com a Rê surgiu, por quê? Porque a gente faz procedimentos estéticos que a gente tira a gordura, se eu não queimar, ela volta a ser gordura. Então eu preciso fazer combinado com a Rê e com o Leão, que é o personal que a gente faz, ou a Rê da parte do Malefitness que a gente também fez, enfim. E aí, a outra vez, são duas vezes.
E aí a gente pensa o quê? Eu tenho um objetivo. Então eu vou focar no meu objetivo. E aí você pensa, comida de verdade é para todo mundo. O McDonald's é uma coisa moderna. E aí a gente começou a ver a obesidade chegando, crianças obesas. Os meus filhos trocam qualquer refeição por aquela bodega de McDonald's. E quem ensinou? Fui eu, gente. Agora, o que eu faço? Eu sou muito chata e eu tenho que vestir a carapuça porque eu ensinei e agora eu tô tirando. Entendeu? Ensinou, agora tá desensinando. Então, desensinando. Então, é um alimento que a gente tem que ver. E a Ani falou que ela se adaptou à realidade, mas a gente começou no retrasado, né? Um processo de emagrecimento e eu cheguei e falei isso pra ela. Falei, olha aqui, eu não vou fazer nada que eu tenho que ter mais trabalho. Por quê? Eu faço comida pra um, aí o marido não gosta, eu faço comida pra outro, aí eu tenho que comer outra coisa. Ela adaptou a realidade na época da dieta porque os meus filhos podiam comer. Só que dessa vez, que eu tava toda zoada, ela mudou a dieta e restringiu. Então, tipo, eu tinha que fazer mais coisa porque eles podem comer mais coisa. Então, eu não podia comer arroz, por exemplo. Eu fazia arroz todo santo dia. Mas aquele era o meu objetivo. Então, eu estava com mais coisa para fazer e eu fiz. Perdeu um pouco. Entendeu? Porque eu entendi que aquilo era importante para um bem maior, entendeu? Então, eu fui estimulada. Então, chegar ali na rede, você vai chegar num mal profissional, vamos dizer assim, né? Porque eu não sou nutra, eu posso falar do mal profissional, não vou ser antiética. Mas você vai chegar num profissional e ele vai te dar uma dieta que ele arrancou da gaveta e fazer, meu, é foda fazer. Mas você vai fazer se aquilo estiver no seu objetivo. Vai durar pouco. Agora aquela semana você vai de mau lugar, você compra isso, você compra aquilo, você vai enchendo o carrinho, depois você fala, o que eu vou fazer com isso tudo? Não te dá uma orientação. Né? Ah, você só não pode comer aquilo. Não, já teve gente que chegou de passa com a gente viu que ela precisava passar com uma nutra. A gente orientou, não, eu tenho convênio, eu vou no do convênio. Fica à vontade. A gente tem parceria com a nutra, porque a gente conhece pra trabalhar. Fica à vontade. A pessoa chegou da nutra e falou pra gente assim, ela nem me mediu e nem me pesou. Tá certo que a gente sabe que peso não é referência, mas ela não tinha referência. Nós não temos a mesma visão da gente. Então, tipo, a minha autoimagem no espelho, ela é totalmente tendenciada. Por quê? Eu posso perder 2 centímetros e a rede percebe e eu falo, não tem mal rede. Eu não tô vendo, porque eu tenho. Ela não tinha um parâmetro para poder falar para outra. Tanto que ela passou para a rede. Eu falei assim, olha, se você quiser, eu vou te dar o contato da rede. Por quê? Porque o parâmetro da gente é tendenciado. A gente tem a tendência de se depreciar, de se diminuir. Né? Sim. E esse negócio de autoimagem é muito complicado também por outro lado. Porque eu, por exemplo, só me olho lá e me acho igual a minha mãe, porque a minha mãe, ela é linda. E ela fala, eu sou, entendeu? Outro dia a gente pegou uma conversa da minha mãe com o meu pai. Meu pai tá doentinho, se olhou no espelho, falou, nossa, Anitta, eu tô achando que eu tô mais bonito hoje. Ela falou, deve ser que você tá melhorando. Aí ele falou, será? Ela falou, aí você imagina que a pessoa vai falar o quê pro marido que tá doente? Você tá mais bonito mesmo, querido, né? Que bom que você tá mais bonito. Não, ela continuou a frase. Eu, por exemplo, me olho no espelho e me acho mais bonita todo dia. Ela tá falando de quem? Dela. Ele pouco importa. Entendeu? E ela tá certíssima. Mas às vezes a gente também vê, por exemplo, eu sempre achei que eu era magra, gente. Olhava no espelho e falava, gente, eu sou magra, né? Mas em compensação, eu tenho ali uma amiga estilista que ela fala que minhas roupas são sempre mais largas do que realmente. Eu tenho uma tendência, se você olhar meus vestidos, eles são todos mais larguinhos. Eu não tenho umas roupas slim assim, grudadinhas. Mas aí sempre te dá a sensação o quê? Que você tá mais magra mesmo. Dá uma camuflada ali na coisa. Aí você acaba deixando, você usa uma roupa sempre mais larguinha, e aí você vai falar, não tá mostrando, ninguém tá vendo mesmo essa gordurinha aqui, e aí você acaba escondendo. E é 2 lados, tem gente que só se vê gorda, só se vê muito, nunca tá bom. Eu tenho uma paciente que é maravilhosa, a gente adora que ela vem aqui, mas nada nunca tá bom.
Nada nunca tá bom. Ah, ela fez o botox, não, mas olha, o botox era pra ficar mais esticado. Ah, era pra esticar mais. Ah, eu queria uma bunda maior, porque agora ela tá com a história de que ela quer uma bunda grande, ela quer uma bunda grande, ela quer uma bunda grande. E aí, eu falei, pelo amor de Deus, você não vai deixar minha bunda grande? Eu falei, filha, não fui eu que fiz, não. Entendeu? Porque não chega uma hora que não dá esse distúrbio, né? Essa visão aí de si mesma, eu acho que é muito difícil. E aí, É uma satisfação pessoal. é uma satisfação pessoal. Eu ia pra academia e o pessoal falava, nossa, mas se você tem essa coxa, eu falei assim, olha, pizza, chocolate e genética. Porque eu alimento isso. Isso é verdade. Se a gente alimentar aquilo, a gente tem. A mamãe me passou várias vezes, eu acho que Isso, das quadril, coxonas. das coxas, É. só esqueci do seio. Então, Então, aí, mas é assim, cada um de nós vai ter a sua característica aí. E não vai ter jeito. E Fala, o Delcinha. personal também na época falou também a mesma coisa. Ele falou, tem isso, pode malhar, você não é glorifica Então, Não adianta então, querer vocês. ser, Fala, Raquelzinha. Na verdade, a Manu também não nessa parte Bom. da alimentação, que o pessoal sempre fala que uma coisa, arroz integral, pão integral, 7 gramas, e você vai falando tem macarrão integral. Até que ponto isso é realmente mais saudável, mais indústria mesmo, não tem nada a ver esse integral com o branco? Tudo que é integral, então tanto pão, arroz, pode deixar tudo né? Ele não vai passar pelo processo de refinamento. Tá? Então ele vai preservar mais fibras, principalmente, e algumas vitaminas também. Quando a gente monta uma dieta, daí você vira para mim e fala assim, Renata, já tentei, já experimentei, não consigo comer arroz integral de jeito nenhum. Então tá, então vamos pôr o arroz branco. A gente vai equilibrar essa quantidade de fibra que seria do integral na salada, colocando feijão, ou de repente colocando uma outra fibra, entendeu? Então a diferença é essa, passou pelo processo de refinamento, ele vai perder mais fibras e algumas vitaminas, mas isso dá para equilibrar. Então não necessariamente você é obrigado a comer o integral. Até porque Isso. Se a gente for falar só em valor calórico e quantidade de carboidrato, é exatamente igual. Então, tanto o pão integral quanto o pão branco tem a mesma quantidade de calorias, tem a mesma quantidade de carboidrato. O arroz, a mesma coisa. Tá? Então, a diferença é que perde boa parte das fibras, mas que a gente equilibra de outras maneiras. Ok, mas a gente tem a falsa ideia de que porque eu comi o integral, eu tive uma menor ingestão calórica. O que acontece também é que, assim, como o alimento ele tem mais fibra, ele dá uma sensação de saciedade mais rápido. Então, você vai acabar comendo uma quantidade menor. Então, por exemplo, se você está acostumado a comer, vamos pensar num prato só de arroz, tá? Você estava acostumado a comer 6 colheres de arroz branco. Quando você vai comer um arroz integral, você vai comer 4 para se sentir saciado. Mas é o que eu estou falando, quando a gente equilibra a quantidade de fibras do prato, você consegue ter essa saciedade com a quantidade menor de arroz branco. E se a gente pensar no todo, né? A gente não está pensando num alimento, né? A gente está pensando... É isso que a gente sempre diz. O profissional que tem, que pode falar. A gente faz a nossa parte pedindo, faz uma alimentação saudável. O que você acha que é saudável, né? Porque a pessoa pensa assim, eu vou comer um pão 7 grãos com cream cheese. Os 7 grãos fazia diferença ali? Se ela escolher uma outra coisa que talvez não fosse tão boa, né? Eu acho que com Nutella vai ver. Putz, devia ter usado essas ideias. Meus filhos são campeões. É exatamente isso, é combinar. Então, de repente você, eu não abro mão do meu pão francês. Eu tenho um paciente que fala, me pede qualquer coisa, mas não me tira o pão de manhã. Ok, vamos colocar o pão francês. Só que com o quê? Para ele ficar com uma ingestão de o índice glicêmico um pouquinho menor, um pouquinho mais de fibra, vamos colocar esse pão francês então com ovo, né? Vamos colocar esse pão francês com queijo ao invés de só o pão francês com a manteiga? Entendeu? Quando ela falou isso pro meu marido, ele sorriu pra mim. Porque ele achou que pão, ovo e queijo nunca ia estar numa dieta. Ô Rê, mas uma coisa que assim eu fico
melhor então que eu coma um pão com ovo do que um pão com manteiga, por exemplo? Sim. Você está tendo gorduras melhores? Você colocando a proteína, ela vai te dar mais saciedade. E o processo digestivo da proteína é um processo digestivo mais lento. Então, vai usar parte do carboidrato, então da energia daquele pão, vai ser usado no processo Só para quebrar a digestivo. proteína eu usei o pão. Exatamente. Então, você vai gastar calorias Arrasou. para digerir aquela proteína. Ah lá, olha. A tapioca é exatamente igualzinho o pão francês. Então, Só dá mais trabalho de fazer. Você tem que pagar da tia. A diferença é, assim, por exemplo, a Carol está numa dieta sem glúten. Então, daí a tapioca não tem glúten porque ela vem da mandioca. Tá? Então, substitui o pão. Mas se a gente pensar em termos, de novo, valor calórico, é exatamente igualzinho ao pão francês. Eu fiz até um post outro dia, porque me perguntaram isso no Instagram, eu fiz até um post comparando. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a quantidade de caloria, de proteína, é exatamente equilibrado. Então, é só para quem é intolerante ao glúten, que não pode consumir, então é uma opção ao pão, tá? Ou para quem gosta, obviamente, também. Mas se a gente for pensar em termos de perda de peso, é exatamente a mesma coisa. Não muda nada. A gente também, quando a gente pensa em dieta, a gente preza muito também nesse negócio das frutas. A gente fala, não, fruta pode porque é fruta, não vai engordar, mas cada uma tem a sua caloria, cada uma Sim. pode. Na verdade, todas podem. E aí a gente tem que ter o bom senso de quantidade, equilibrar a quantidade. Você, não adianta nada falar, e mesmo se eu falar para você, você está em dieta para perder peso, você vai comer 1 quilo de alface, a alface vai te engordar. Né? E a fruta é a mesma coisa. Mas se você consumir quantidade pequena, o caqui, que é uma fruta mais calórica, a manga, pode entrar na dieta tranquilamente. Eu gosto quando falo assim, coma uma fruta. Aí você vai lá, Uma melancia. é uma coisa, uma fruta, você entendeu? É uma coisa leve, é uma coisa que vai te dar uma porção daquele ali. Ô, eu queria falar uma coisa, eu só queria falar uma coisa que a gente já está quase indo para os finalmente nosso aqui, que você falou do índice glicêmico, né? Que a gente sabe que é a quantidade de açúcar que a gente tem aí no sangue. E aí uma coisa que a gente pensou de conversar também são desses exames. Que ela falou, uma paciente magrinha que os exames estavam ruins, uma paciente mais gordinha, que é o meu caso, que o meu colesterol é ótimo, né? Então, a gente precisa avaliar isso. Então, o ideal é igual quando a gente passa com a Rê, ou quando você passa com um profissional legal, ele peça esses exames para você, né? Para avaliar o metabolismo como um todo. Por que a gente até gerou essa mudança que foi o pontapé nosso da Carol, né? Que a gente viu que a gente precisava, porque a Carol fez uns exames de rotina e as enzimas da Carol estavam muito alteradas. E aí a gente ficou muito preocupada, porque assim, será que é um erro do laboratório? Será que foi alguma coisa que a gente fez? Foi alguma coisa que a gente comeu? A gente discutiu um monte de coisa. Porque a gente é siamesa. Se eu É, fiz, ela falou ela tem que fazer também, entendeu? A gente tem que estar acordada. Só de mãe diferente, sabe? A minha moreninha. Não, ela olha pra mim e fala assim, por que você tá comendo isso e não trouxe pra mim? Porque eu não posso ficar pra trás. Não posso tomar nada. Eu falei, o que tá acontecendo que a Carol tá ficando magra e eu não tô nada? Não deixa, não pode. A gente grudou já era. Né? Então, mas é claro que é com muito um amor e uma relação muito saudável. Mas assim, nesse sentido, dá importância. Porque não adianta só essa dieta. Essa dieta, ela muda também a característica. E a gente viu que o exame anterior era um valor, o exame após o tratamento mudou assim drasticamente, né? E aí a gente vem de uma realidade da nossa família, das nossas coisas, que assim, pressão alta, né? Diabetes, obesidade, problema hormonal, mulheres que passaram a vida inteira com problema hormonal, com problema vascular. Então são coisas que a gente sabe que o exame é importante uma mulher realizar um check-up pelo menos anual. Quem usa mais algumas áreas vai precisar avaliar mais essas áreas. Quem usa menos essas áreas
pode avaliar menos, mas pelo menos uma vez por ano, né? Para que a gente tenha aí uma ideia do que está realmente acontecendo. A gente está falando da Carol, para vocês terem uma ideia, isso é o que marcou mais. O Triglicérides da Carol, em janeiro, né, Carol? Pagam em 670. Pagam em 670. E 15. 615. Quando ela repetiu os exames, foi para 165. E a gente não tinha começado a dieta ainda. A gente estava no meio. A gente estava então, no meio, tinha finalizado, estava no meio. no meio do Então protocolo. agora eu estou achando que eu vou para uma classe de normalidade pela primeira vez na vida. Meu triglicérides nunca foi tão baixo. Então, mas ela fez, aí foi aquilo que ela Mas a fez. dieta da vaca tá rolando. Ela fez uma Não, reeducação. Agora é da bezerra. Não, ainda não consulte. Ah, é Nossa, verdade. ela não me traçou como de lixar. Ela teve que tirar drasticamente, porque o processo estava muito inflamado. O organismo estava muito inflamado, então ela teve que fazer uma mudança drástica. A gente não precisa esperar. Foi a minha. E eu nem fiquei muito mal-humorada, né? Falo sério. Não. Eu já fiquei mais mal-humorada fazendo dieta, né? É. Então, e aí. Restritivas Principalmente quando ela dieta low carb, né? Que tira o carboidrato, o humor vai. Não, eu comi mais carboidrato, porque eu não podia comer arroz. Aí eu falei, que de carboidrato eu vou? Aí eu ficava revisando. Mandioquinha, batata e milho. Mandioquinha, batata e milho. Antes era só arroz. Conclusão, me deu uma variedade de nutrientes que eu nunca tinha tido. Então é abrir o olhar para outras possibilidades. Eu, pelo menos, né, dessa vez eu tive sanidade mental para encarar no sentido, tipo, eu estou com outras possibilidades. A Rê ainda, eu reclamava, sempre reclamei. A Renata, oi, tudo bem? Eu, você vai devolver minha carne? Porque ficar sem a carne. É hoje que eu posso comer carne? Mas me abriu a possibilidade de, tipo, sim, eu passei vontades. Passo até hoje, né? Porque ainda estamos no processo. Mas eu não passei fome em hora nenhuma. E quando eu tô com fome, igual eu falo pra ele, eu tô com fome, mas eu sei que eu tô ansiosa. Então eu fico dias com fome. Então eu falo pra ela, aí eu busco outras coisas. Então, aí eu falo pra ela, eu fico com fome de comer. Aí eu falei, mas eu estou ansiosa. Então, tipo assim, é um autoconhecimento também. Aqui foi a privação, vamos dizer, de algumas coisas que pra mim era comum, também me fez entender que tinham outras possibilidades. Eu tentei apresentar para os meus filhos que era um bônus a mais, mas eles não estão aceitando muito bem algumas coisas. Mas isso é Mas você eram benefícios. algumas coisas? Não, novas não. Eu só como que eu já comi. Não. A Renata não me A ensinou. maionese dela, ela já fuça assim. Tem ovo aqui? Não, não tem. Ela só fala que tira carne, mas ela podia comer peixe, ela podia comer frango, ela podia comer. Não, fiquei na dieta da galinha. Ela foi a opção dela, porque ela gosta da carne vermelha. Você come tapioca? Não. Se eu estou sem comer tanto. Eu lembro na gravidez do Bernardo, falando assim, Carol, não, eu não como. Não, come queijo. Não, eu gosto só de cheddar. Eu falei, Carol, isso não é queijo. Eu gosto de queijo, como cheddar. Gente, a minha mãe é muito infantil. Era, né? Porque agora eu faço até uns gororoba lá com abobrinha, cenoura. Nossa. A Nutri fala que vai ser marcado, mas aí eu vou. Não é assunto para agora, mas eu vou falar uma coisa que a gente conversou na última consulta, que é eu me pôr essa responsabilidade de compartilhar me dá mais pressão de não ter o resultado. Então eu não compartilhei nada. E eu fazia algumas coisas que eu ficava orgulhosa de mim. Mas eu falava, se eu compartilhar, aquilo vai me desmotivar. Porque eu tenho uma crença de mim mesma, que eu tava conversando com ele. Eu sempre fui gordinha. A culpa é da minha mãe que eu sou gordinha. Que ela me teve gordinha. Eu falei, ela me teve gordinha, eu sempre fui gordinha. Então eu ser mais magra é quase inadmissível pra mim. Então eu me olho, ou eu falo pra ela, não, eu não percebo nada. Ou eu falo pra ele. Eu falo, eu tenho medo de uma hora eu olhar e falar assim, não, agora eu posso, né, relaxar. Porque a minha autoimagem, a minha crença limitante é que eu sou gordinha. Mas você tem uma vantagem, amiga. Você nunca vai conseguir ficar feia. Sou loura de azul. É loura de azul. Então uma loura dura, você não fica feia. Não fica feia. Nunca vai conseguir ficar E feia. aí, o que você trouxe pra gente? Eu trouxe para vocês colágeno.
Se alguém toma das meninas? Tia, toma colágeno? Claro que a alimentação é bacana, mas suplementar também é legal, né? Então eu trouxe para vocês um sachêzinho de colágeno com sabor. Então vocês misturam na água, substituem um suco e tudo. E o colágeno é importante não só, daí ele pode até falar melhor para mim, não só para a beleza, então para pele, cabelo e unha, mas o colágeno ele também tem uma função legal no intestino, porque ele é reparador de membrana. Então ele vai reparar a membrana intestinal, então fazer com que o intestino tenha uma permeabilidade melhor, ou seja, absorva melhor o nutriente, né? E ele também tem uma função legal na parte de, para quem tem muita perda de musculatura. Então o colágeno ele também ajuda nessa questão de, não vai ajudar a aumentar a massa muscular, mas ele vai ajudar a prevenir que a gente tenha perda de massa muscular. Sem contar que a mulher tem um problema sério, né? Que são os hormônios. Então, o hormônio, até o próprio ciclo hormonal, ele vai roubar isso. Então, ele vai tirar o colágeno. E aí, o colágeno, ele é uma proteína estrutural. A gente precisa do colágeno. Tanto é que os nossos ossos, eles têm, então a gente tem colágeno na cartilagem, que imagina que ele está mais diluído. E colágeno dentro dos ossos quando ele está mais concentrado, quando ele está mais compacto. Então, essa molécula, mulheres que têm risco ou casos de osteoporose, esse desgaste vai perder colágeno. Diminuiu, perdi hormônio, entrei na menopausa, aí é assim, ó, o colágeno já era, né? Porque aí sem essa ação desses hormônios, você vai roubando sempre da parte óssea. O organismo é inteligente. Você vai tomar esse colágeno, a primeira coisa que ele vai fazer é repor tendões, cartilagem e depois o processo ósseo, que é o que é vital. O organismo, você se alimentou de um pãozinho, você estava sem se alimentar. Antes de virar gordura, porque vai virar gordura, porque a palhaçada é grande na vida da pessoa, ele vai alimentar primeiro o cérebro, que é quem precisa de glicose primeiramente. Então é nesse processo do que é inteligente, do que é primordial, que aí o colágeno vai primeiro para o essencial. E aí depois ele vem para a pele. Por isso que a gente faz protocolos para estimular o colágeno na pele, porque ele vai chegar na pele por último. Né? E a gente tem moléculas menores, que é aquele resveratrol, né? Que vai vir, quero um colágeno só para a beleza. Então você vai pegar uma molécula menorzinha que vai ser absorvido mais rápido, que vai ajudar na beleza. Porém, o colágeno integral é essencial para a mulher. Entendeu? O colágeno a gente tem através da alimentação, comendo proteína, tá? Sim. Mas o organismo, principalmente nós mulheres, depois dos 30 anos, essa mudança começa. Infelizmente, a gente não tem tanta produção quanto, né, antes até os 20. O homem, no mínimo, isso daí deve ser menor do que uma mulher, né? Na verdade, a síntese deles continua. Pra você ter uma ideia, filha, a gente nasce com a quantidade de óvulos que a gente vai ter pro resto da vida. Quando a gente é bebezinho lá na barriga da mamãe, o Papai do Céu já falou, você vai ter tantos óvulos, vai menstruar nessa idade, vai parar de menstruar nessa, porque ele vai acabar. Agora o homem, a palhaçada, ele produz sementinha, filha, para 2 dias e milhões. É uma palhaçada, né? Produz mais, ó. Isso! Corta para isso, já manda para cá. Porque é por isso que a gente tem homens aí de 80 anos tendo filho e as mulheres, porque a sementinha, então, no nosso caso, mas em compensação a gente tem outras vantagens, né? A gente é mais bonita. Sim? Gente, vamos tomar um cafezinho? Ninguém tem mais dúvida? Tudo bem? Então nós vamos tomar um cafezinho e aí a gente vai voltar com a Cris e com a Val, porque ela vai ensinar umas coisas quentes para vocês hoje.